pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Estudo TV. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929. Essa crise, ela também é conhecida como a Grande Depressão. Nada mais foi do que a quebra na Bolsa de Valores de Nova York. Para a gente começar esse assunto, a gente tem que saber como que eram os Estados Unidos antes dessa crise. Antes da crise estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos, eles produziam em grandes quantidades e exportavam em grandes quantidades para os países, principalmente europeus. Então, nessa época, a economia dos Estados Unidos estava crescendo bastante. O país estava em grande desenvolvimento. Após a Primeira Guerra Mundial, não foi diferente. A economia dos Estados Unidos continuou crescendo porque os países europeus eles estavam focados na reconstrução das suas indústrias e nas suas cidades. Então, eles tinham a necessidade de manter as suas importações, principalmente dos Estados Unidos. Essa situação começou a mudar no final do século XX, porque as nações europeias que pegavam os produtos dos Estados Unidos, eles já estavam reconstruídas. Então, o que aconteceu? Elas não tinham mais aquela necessidade de importação. Então, elas diminuíram drasticamente esse consumo dos Estados Unidos de produtos agrícolas industrializados. Devido a isso, os Estados Unidos continuavam produzindo e não vendiam. Então, aumentou muito o estoque. Acabou que ficaram produtos lá estocados e eles não conseguiam vender. Então, acabou que eles continuaram produzindo e não vendendo. Grandes partes dessas indústrias, eles tinham ações na Bolsa de Valores de Nova York. Não só as indústrias, mas pessoas normais também. Tipo, cidadãos de classe média, de classe alta, de classe baixa. Então, todo mundo investia muito na Bolsa de Valores com ações. Em outubro de 1929, as pessoas perceberam que estava tendo grande desvalorização das suas ações. Então, elas queriam urgentemente vender as ações. Mas quem que ia comprar? Porque quando uma coisa está totalmente desvalorizada, outras empresas não querem comprar. Então, ninguém queria comprar as ações das empresas, né? Nem das pessoas normais. Então, acabou que teve o crash na Bolsa de Valores. Em outubro de 1929, houve uma grande correria, porque as pessoas perceberam que tinha acontecido uma desvalorização das suas ações. Então, elas queriam urgentemente vender aquilo. Só que eles não iam conseguir vender, porque as pessoas sabiam que tinha desvalorizado. Então, ninguém vai comprar uma ação sendo que está desvalorizada, sendo que ele não vai dar um retorno para aquela pessoa. Então, eles não conseguiram vender. Então, muitas pessoas ricas ficaram pobres do dia para a noite. Isso aconteceu numa quinta-feira, ficou conhecida como a Quinta-feira Negra. Então, as pessoas ricas ficaram pobres do dia para a noite. Por isso que tem esse nome, a Grande Depressão, porque muitas pessoas se suicidaram e aumentou o número de mendigos nos Estados Unidos devido a isso. A crise de 1929, ela também atingiu o Brasil, porque os Estados Unidos ele era o país que mais comprava o nosso café brasileiro. Então, eles não iam mais comprar o nosso café brasileiro, porque o país deles estava em crise. Então, eles não iam mais comprar. Então, o Brasil acabou que acumulou muito café, várias toneladas de café, e não conseguiram vender. O governo brasileiro acabou comprando e queimando todo aquele café. Acabou que diminuiu a oferta e conseguiu manter o preço do café. Foi até bom por conta disso. Com a crise do café, muitos agricultores brasileiros começaram a investir mais na industrialização. Então, acabou que isso gerou pontos positivos, né? Porque alavancou a economia brasileira. Com a crise do café, muitos agricultores brasileiros investiram mais no setor industrial, o que acabou sendo um ponto positivo, porque alavancou o setor industrial brasileiro. A solução para a crise aconteceu em 1933, quando Franklin Roosevelt estava no governo dos Estados Unidos. Ele colocou um plano chamado New Deal. Nesse plano, ficava que o governo ele podia controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Devido a isso, o governo ele conseguiu diminuir bastante a inflação. Também era parte do plano a construção de obras públicas.
que eram escolas, estradas, rodovias, aeroportos, e essas coisas. Então isso diminuiu bastante o desemprego que estava acontecendo na época. Isso foi muito bom porque até no começo de 1940 a economia americana já estava funcionando normalmente. Um fator que foi bastante importante também foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos voltou a ser a potência porque eles precisavam também de vender aquelas coisas. Então, os outros países que estavam na guerra, eles sempre queriam dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre esteve ali no meio das guerras, ele vendendo e produzindo para outros países. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que durante a crise de 1929, ficou conhecida o American Way of Life, que era o estilo de vida americano. E tem uma imagem que a gente vai colocar aqui, que mostra o estilo de vida americano, né? Então mostra um carro e as pessoas felizes e ostentando, né, o estilo de vida americano. E na frente mostra uma fila enorme de pessoas atrás de empregos ou de algum sustento, né, de vida. Então, essa imagem ela é muito importante. Geralmente aparece nas provas, pode ser que não apareça no Enem esse ano, porque, se eu não me engano, ela já apareceu. Mas ela é muito importante para talvez apareça na sua prova aí de escola mesmo, do colégio. Então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Compartilhem, ajudem a gente, é muito importante isso pra gente. Os vídeos não vão ser só assim, não vão ser só eu. O Matheus, ele também vai participar dos vídeos, só que por enquanto tá meio corrido pra gente, porque tem escola, trabalho, essas coisas, e é meio complicado a gente conseguir gravar junto. Mas a gente vai conseguir. Então foi esse o vídeo, se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe. Novamente é muito importante pra gente. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.